Vamos lá. Nós vamos continuar com essa nossa discussão sobre o campo magnético. O que nós já vimos? Nós já vimos que o campo magnético ele atua sobre cargas em movimento, tá certo? O campo magnético nós conhecemos a partir aí, de alguns fenômenos da natureza, alguns fenômenos que têm origem principalmente em magnetização permanente de alguns minerais, tá? Mas vamos supor o seguinte, vamos lembrar, eu tenho um campo, tá certo? Nós vimos, se eu tiver um campo magnético e se eu tiver agora uma partícula de carga Q que se desloca nesse campo magnético, essa partícula sofre a ação de uma força. Se nós tivermos um ângulo aqui, θ, tá certo? Nós temos uma força F e essa força ela é QV vetorial B. Olha só, nesse caso aqui, tá certo? Que eu tenho essa força F aqui, para que ela tenha esse sentido, tá? É necessário que essa carga aqui seja uma carga positiva, tá? Se a carga aqui for uma carga negativa, a força vai ter o sentido oposto. A direção é a mesma, tá certo? É perpendicular ao plano dos vetores V e B, mas o sentido, se essa carga fosse negativa, tá certo? O sentido seria outro. Agora vamos pensar no seguinte problema, tá certo? Aqui eu tenho uma carga isolada, e nos problemas que eu vi anteriormente, que é a descoberta do elétron, o efeito Hall e a trajetória descrita por uma carga num campo magnético, aqui no movimento circular, nesse caso eu estava analisando uma carga individualmente. Agora, o que acontece se eu tiver um condutor? Suponha que eu tenho um condutor, tá certo? Um condutor no qual passa uma corrente. Nós já vimos, a corrente nada mais é do que o deslocamento de cargas. Vamos supor o caso mais simples, mais comum, que é um condutor metálico, onde o deslocamento de cargas é o deslocamento de cargas negativas, de elétrons. Então vamos fazer essa suposição. Então eu tenho aqui o meu condutor, tá certo? Vamos pensar aqui, ó, eu tenho um condutor, Vamos pensar num condutor largo, longo, tá? Vamos olhar um pedaço desse condutor, e se eu olho um pedaço desse condutor, o que eu vejo? Eu vou observar que eu tenho cargas se deslocando, Nós já vimos que essas cargas se deslocam com uma velocidade v, d, que eu chamei velocidade deriva, tá? É aquela velocidade, vamos chamar assim, líquida de deslocamento dessas cargas. Ora, se eu tenho esse condutor aqui, nós sabemos, nós convencionamos, se isso aqui são elétrons se deslocando, nós sabemos que a corrente nesse condutor, ela é por convenção, no sentido contrário ao deslocamento dos elétrons. É como se tivéssemos cargas positivas se deslocando, tá? Bom, até aí nós já sabemos disso. Agora vamos fazer a seguinte situação. Vamos pegar esse condutor e vamos colocar ele numa região de campo magnético uniforme. Então agora eu vou pegar esse condutor e colocar numa região de campo magnético uniforme. Aqui tudo está preenchido, tá certo? Por campo magnético, E eu estou supondo que esse campo magnético ele é uniforme nessa região. O que vai acontecer com esse elétron que está aqui? Vamos pegar um elétron em particular, esse aqui no caso, vamos olhar o que acontece com esse elétron. Ele está indo para lá, E eu tenho aqui um campo magnético atuando aqui. O que acontece com esse elétron? Se ele está indo para lá e eu tenho um campo magnético para cá, V vetorial B vai apontar para cá e eu tenho então uma força, tá certo? Nesse caso aqui, se eu tenho o meu elétron se deslocando para lá, tá certo? Vai aparecer uma força no elétron que é nessa direção aqui, ó. Essa força aqui, tá? Vamos lá. V vetorial B, B está apontando para fora, V vetorial B é para cá, V vetorial B, tá certo? Apontaria para baixo, então essa minha força vai atuar para cima nesse elétron aqui, tá certo? Olha, então esse elétron, tá? Esse elétron vai sofrer uma força nessa direção. Acontece, e nós vimos isso aqui quando a gente discutiu o efeito Hall, acontece que esse elétron, tá certo? Ele pode se deslocar um pouco dentro do condutor, mas ele não pode se deslocar para fora do condutor.
né? Então, se eu olhar essa figura que está aqui, o que vai acontecer com esse condutor? A hora que esses elétrons, e todos eles vão sentir, não é, aquela força ali, tá certo? A hora que esses elétrons forem, assim, tracionados por essa força aqui, todo condutor será também tracionado por essa força, tá? Então, quando eu coloco um condutor, não é, num campo magnético, por enquanto eu estou supondo um condutor reto, tá certo? Com uma corrente uniforme, né? Eu estou supondo que esse condutor está numa região de campo magnético uniforme, tá certo? Nesse caso, então, vai surgir uma força, né, atuando sobre esse condutor, atuando neste condutor. Olha só, presta atenção no seguinte, se esse condutor tivesse na direção, se a corrente tivesse na direção do campo magnético, tá certo? Se a corrente tivesse na direção do campo magnético, ou seja, se V tivesse na mesma direção, pouco importa o sentido, se fosse no sentido do campo ou contrário ao sentido do campo, né? Se V tivesse no mesmo sentido de B, o que aconteceria? A força seria nula, tá? Então, essa força que surgiu, eu escolhi uma configuração bastante simples para a gente começar estudando, né? Então, V está nessa direção, tá certo? A corrente está para lá, não é? Então, tudo se passa, tá certo? Como se houvesse uma interação entre essa corrente e esse campo, produzindo uma força, então, nessa direção. Vamos olhar, então, o valor dessa força aqui. Vamos supor o seguinte, pensa nesse condutor aqui, vamos de novo desenhar o condutor. Vou fazer de novo. Vamos pegar esse condutor aqui, ó, e vamos olhar aquelas carguinhas que estão lá dentro se deslocando, tá? Eu só estou marcando as cargas que estão se deslocando, porque a única coisa que me interessa aqui são essas cargas que estão se deslocando. Pensa agora no seguinte sentido, pensa que eu pego agora um comprimento, tá? Um tamanho L desse meu condutor, tá certo? Eu peguei um tamanho L desse condutor e aí eu vou fazer o seguinte, né? Vou olhar a força que age agora nesse comprimento L. De novo, eu estou com um condutor muito particular, que é um condutor linear, tá certo? É retilíneo, não é? E eu não estou preocupado com o tamanho completo desse condutor, estou só olhando esse pedaço L desse condutor aqui, né? Ora, vamos continuar aqui, né? Eu tenho a corrente I que está indo para lá, tá? E eu tenho um campo magnético B uniforme que está agindo aqui. Quando essas cargas se deslocarem, se eu deixar, lembra, a corrente I é a quantidade de cargas que está passando numa seção ali, dividido pelo tempo que elas demoram para passar, né? Então, se eu olhar, tá certo? Pensa aqui, eu pego um elétron aqui, tá certo? E ele vai demorar um tempo ΔT para chegar nessa ponta aqui, né? Se esse elétron aqui tem uma velocidade VD, tá? Se ele tem uma velocidade VD, tá certo? Passado um tempo, ΔT, não é? Ele vai sair dessa posição para essa. Ora, mas eu estou supondo que aqui está tudo ocorrendo uniformemente, então todos os elétrons vão se deslocar, não é? Todos os elétrons vão se deslocar nessa distância L que está ali, tá? Então eu posso escrever, né? Eu posso escrever que o meu ΔQ, ele é igual a I vezes ΔT, tá? Isso aqui sai daquela equação ali, né? E eu vou dizer o seguinte, a quantidade de carga que passa aqui, ó, tá certo? A quantidade de carga que passa aqui, esse ΔQ que eu estou olhando que está passando aqui, é como se fosse todo esse pedaço do fio se deslocando nessa direção. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é I vezes, o que é esse ΔT? Esse ΔT nada mais é do que L dividido pela velocidade de deriva. Muito bem. Eu tenho que em cada um daqueles elétrons ali, tá certo? Eu tenho que cada elétron ali, não é? Está sofrendo aquela força F ali que é dada por Q vetorial B. Ora, e todos os elétrons que agem nesse segmento aqui de tamanho? Eu posso dizer que a força total que age naquele segmento vai ser ΔQ VD vezes B. Estou supondo que VD é o mesmo para todos os elétrons, tá certo? É uma simplificação aí, mas ela não tem nenhum grande problema nesse caso aqui, né? Eu posso então escrever o módulo dessa força,
como sendo, olha, eu escolhi uma configuração bastante simples, na qual V e B são perpendiculares, né? Então, o módulo dessa força vai ser ΔQV vezes B, tá? Se eu fizer isso aqui, eu posso escrever, o que é o meu ΔQ? Isso aqui é I vezes L sobre VD vezes VD vezes B. E vai dar I vezes L vezes B. Então, esse é o módulo da força que age num pedaço L de um condutor que está numa direção que é perpendicular ao campo magnético, a minha corrente I está indo para lá, tá certo? E se você olhar isso aqui, né? Se você olhar isso aqui, é como se eu tivesse o produto vetorial desse I, né? Desse I vezes o B. Se eu fizer o produto vetorial de I vezes B, vai dar uma força nessa direção aqui. Tá vendo aqui, ó? A minha força F age nessa direção. Ora, vamos generalizar um pouco aqui e pensar o seguinte. Pode ser, né? Eu poderia ter uma situação em que o meu condutor, ainda retilíneo, tá certo? Fizesse um ângulo φ, né? Com aquele campo B, né? Como a gente tinha aqui nesse começo aqui, ó. Aqui o meu vetor V, tá certo? E o B tem um ângulo. Suponha aqui, ó, que eu tenho o meu condutor agora nessa direção aqui, fazendo um ângulo φ ou θ, né? Com o meu vetor B. Se eu fizer uma suposição como essa, então agora o meu condutor, eu tenho o campo, vamos botar um campo assim, né? O meu campo B está aqui, e aqui está o meu condutor, né? Onde eu tenho agora uma corrente I, e eu tenho um ângulo φ aqui. Bom, o tamanho L, tá certo? Vamos pegar de novo um tamanho L aqui, né? E eu vou dizer o seguinte, olha, se eu definir um vetor, tá certo? Se eu definir um vetor unitário na direção da corrente, tá certo? Se eu definir um vetor unitário na direção da corrente, eu posso criar um vetor L que seja o comprimento L vezes esse vetor unitário aqui, né, na direção da corrente. Por exemplo, vamos chamar esse vetor unitário de S. E eu poderia então escrever, tá certo? Olhando essa expressão que está aqui, eu poderia dizer que a minha força F seria igual, agora existe uma direção, não é? Um ângulo entre o vetor B e o vetor e o condutor. Esse ângulo é dado a partir do ângulo formado com esse S aqui. Esse S, esse vetor unitário, ele tem a mesma direção e sentido, tá certo? Tá? Perdão, ele tem a mesma direção, mas sentido contrário à velocidade de deslocamento, né? Então eu teria agora I vezes o vetor L, vetor B. Tá? Então, a força que age num condutor, tá certo? Se esse condutor forma um ângulo de 90 graus com a direção do campo, né? Se esse condutor forma um ângulo de 90 graus com a direção do campo, a minha expressão é a expressão que vocês, em princípio, já conhecem há mais tempo, que é o I vezes L vezes B, né? No entanto, se eu tenho agora uma direção que é uma direção que não é perpendicular, ou seja, o condutor ainda retilíneo forma um ângulo φ com o vetor B, tá? Nesse caso, eu tenho a minha força que age sobre um comprimento L, como sendo IL vetor B. Olha aqui, se você prestar atenção nessa fórmula, pensa bem, se L e B são colineares, ou seja, se o meu campo está aqui, e o meu condutor é paralelo ao campo, a força nesse caso vale 0. Porque o produto vetorial de L e B, quando L e B são paralelos, é 0. Né? Lembra? O produto vetorial, o módulo, né? O módulo da minha força F vai ser igual a I vezes L, B, seno do ângulo formado por eles ali, que no caso é φ. Se φ for igual a 0, F é igual a 0. Tá? Se o ângulo agora, se φ for 90 graus, seno de 90 é 1, então eu tenho I vezes L vezes B, que é essa expressão que está aqui. Tá? Muito bem. Aí você poderia perguntar, bom, mas
o meu condutor não for retilíneo, né? O que acontece se eu tiver um condutor que não seja retilíneo? Ora, se o meu condutor não for retilíneo, né, eu tenho que aí ver o seguinte: suponha que agora eu tenho um condutor, né, eu vou olhar aqui uma seção, tá certo? Eu vou olhar um tamanho agora DL, tá certo? Um tamanho DL desse meu condutor. De novo, nesse condutor aqui, né, eu tenho uma corrente I que está passando aqui. O DL, tá? Esse meu vetor DL tem, né, em princípio, o sentido, tá, dessa corrente, né? Muito bem. Eu pego esse condutor agora e coloco ele numa região de campo magnético. Tá? Suponho que eu tenho aqui um campo magnético, né? Para cada ponto desse aqui, eu vou ter uma força DF, que é dada como sendo I dl vetor B. Tá? Então nesse caso, né, se o meu campo for uniforme, tá certo? Bastaria eu integrar essa expressão aqui ao longo de um determinado comprimento, somando cada parcela, não é? Cada parcela desse produto vetorial. Se em cada parte do meu condutor eu tiver um ângulo diferente, tá certo? Cada parcela desse meu condutor, não é, vai contribuir aí com um valor diferente, tá certo? Então, o que nós vimos agora, né, nessa parte é o seguinte: se eu tenho um condutor numa região de campo magnético, primeira coisa, sobre esse condutor atua uma força. Por que atua uma força? Porque cada partícula sofre, né, cada partícula que está se deslocando, tá certo, sofre a ação de uma força. Como entendo uma corrente, todas as partículas, eu posso imaginar que estão tendo um fluxo numa direção, tá certo? Nesse caso, não é, essa força macroscópica pode ser observada. Pensa no seguinte sentido, né? Se eu não tenho nenhuma corrente elétrica, partículas estão se deslocando em direções aleatórias. Então, cada uma delas, de fato, vai estar submetida a uma força. Mas como essas direções são aleatórias, não é? No final das contas, tudo se contrabalanceia e eu não vejo nenhuma força atuando, não é, no condutor. Ao passo que, quando eu tenho uma corrente elétrica, né, eu vou observar, tá certo, uma força que atua nesse condutor. A partir, né, de alguns conceitos básicos, que é o conceito da corrente e o conceito da velocidade de deriva, eu posso calcular, não é, a força que age no condutor. Se o condutor, muito importante isso, se o condutor for perpendicular ao campo, se o condutor for retilíneo, eu posso simplificar essa expressão e chego numa fórmula que é a fórmula da força que é exercida num condutor retilíneo, tá certo? Né? Num segmento L desse condutor, tá? Se o meu condutor formar um ângulo com o campo, né, aí eu tenho uma fórmula mais generalizada, e mais ainda, se o meu condutor não for retilíneo, tá certo? Aí eu vou ter a expressão mais geral de todas, né, e para obter a força eu teria que fazer a integração, tá? Muito bem, agora nós vamos responder a pergunta, que é a seguinte: bom, dito isso aqui, como é que eu posso agora calcular, não é, a expressão do torque sobre uma espira? Por que a expressão do torque sobre uma espira é importante? Porque todos os motores funcionam a partir desse princípio. Todo motor elétrico, né, funciona a partir do princípio do torque produzido numa espira, numa bobina, por um campo magnético, né? Então, qualquer motor que você tem na sua casa, geladeira, do liquidificador, tá certo? Todos os motores de equipamentos eletrodomésticos, né, os próprios motores, tá certo, que você tem numa oficina, todos eles funcionam a partir desse princípio básico, né? Então esse princípio ele é fundamental aí, né, para, vamos chamar assim, o desenvolvimento de uma série muito grande de equipamentos e máquinas, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que é então agora o torque produzido numa espira, tá? Numa bobina. Então vamos lá.